E como nós podemos educar os nossos filhos para nós não sermos desrespeitosos com eles e nem permissivos? Então, aqui eu coloquei 5 pontos e eu quero destrinchar eles com vocês, tá? A primeira coisa é avalie a situação. Aqui a gente bate novamente naquela situação do olhar para o contexto e ter bom senso, tá? Então, avalie a situação. Cada filho é único, cada momento é único. A gente não existe fórmula de bolo, a gente não age com o mesmo filho da mesma forma. Os filhos são diferentes e nós, mães, temos realidades diferentes, vivenciamos uma maternidade diferente. Então, se fizer isso, faz aquilo, não funciona. Porque para mim pode funcionar, para você não, para outra só um pouquinho, vai precisar ajustar alguma coisa, né? Então, por quê? Porque nós temos filhos diferentes, eles são únicos, assim como nós, e a nossa história é única também. Então, por isso que é importante a gente avaliar a situação, perceber o que está acontecendo, o que essa criança está vivenciando no ambiente íntimo dela, no ambiente social dela, né? No ambiente psíquico, na família, na escola. Tá doente, não tá doente, tá com sono, não tá com sono, comeu, não comeu, tá com fome, tá irritada, com a idade dessa criança, o que foi construído até aqui. Então, nós, como pais e responsáveis, somos ali as pessoas que vão precisar olhar para esse contexto de uma forma geral, ter o bom senso e avaliar essa situação, tá? Para nós não sermos nem para um lado, nem permissivos demais, nem para o outro agressivos e controladores. E ali fazer ali uma comunicação certeira, com a firmeza necessária, mas também olhando para a individualidade do nosso filho e tendo compaixão com ele. Ele é nosso filho, ele não é um boneco, ele não é um pedaço de pau, ele é um ser humano. Ele gosta de algumas coisas, de outras não. Ele prefere umas coisas, outras não. Ele tem o seu gosto. E conforme a criança vai crescendo, vai tendo cada vez mais, porque ela vai se descobrindo como ser único. Ela vai descobrindo a sua identidade. E como é importante nós guiarmos a criança nesse processo sem cortar suas asas. Porque depois, mamãe e papai vai querer que o filho voe, vá para o mundo, construa família, tenha o seu emprego, viaje, construa sua vida, e ele não vai conseguir. Por quê? Porque foi cortada a asinha dele lá no começo. Então, é importante que a gente avalie a situação, tá? Esse é o primeiro passo. Segundo passo, qual é o nível de prioridade disso? Muitas vezes, essa é a dificuldade dos pais, não perceberem qual que é o nível de prioridade disso que eu tô fazendo com meu filho. Então, por exemplo, é muito mais prioridade eu ir lá e resolver a situação, porque o meu filho tá querendo se jogar de algum lugar, do que eu ficar aqui, sai daí, desce daí, menino, vai machucar. Se machucar, eu não vou cuidar de você. Eu não vou levar você pro médico, né? Não, você tem que ir lá e tomar uma atitude. Então, esse é o nível de prioridade. Existem situações que a prioridade é 100% e existem situações que a prioridade é fazer o quê? Nem, por exemplo, domingo, cheguei na casa da minha mãe, o almoço não estava pronto ainda. E aí, o que aconteceu? Em cima da mesa, ela tinha feito empadas de palmito. As crianças chegaram, obviamente, com fome, cada um pegou uma empada. Você vai obrigar a criança a devolver a empada porque ela tem que primeiro comer o almoço para depois comer a empada? E ela entende isso? Não, ela entende que ela está com fome. E tem um monte de coisa para ela comer na mesa. Ah, não, esse não é o almoço. Gente, qual o nível de prioridade? Qual o problema dela comer antes? O máximo que pode acontecer é ela ficar sem apetite pro almoço. Mas ela comeu. E tá tudo bem, ninguém vai morrer por causa disso. Então a gente precisa dar o nível de prioridade que cada situação merece, senão a gente enlouquece, tá? Terceira coisa, eu estou tomando essa decisão na educação do meu filho para protegê-lo, com base no amor, com base na autopreservação, ou eu estou tomando essa atitude na educação do meu filho com base na raiva, no controle, porque ele tem que me respeitar, porque eu sou o pai e a mãe dele, porque eu estou com raiva, porque eu estou com... tô querendo pegar esse menino e esganar. Se for essa a sua motivação, dê um passo para trás e não tome nenhuma atitude por enquanto. Porque quando a gente age na raiva,
a intensidade, a intensidade não, mas a disposição que você venha se culpar por isso e ter errado na mão é muito maior. A probabilidade, tá? Era essa palavra. A probabilidade é muito maior. Então, quando você for tomar uma atitude, responda para si mesmo. Estou tomando essa atitude no amor ou estou tomando essa atitude na dor? Se for na dor, repense a sua atitude. Repense a sua decisão. Tenho certeza que isso vai te causar muito menos prejuízos emocionais, como a culpa e todas essas outras coisas, tá? Quarta coisa, cuidado com a comunicação. Existem várias formas de falar a mesma coisa e nós precisamos treinar isso. Qual é a melhor forma de falar? Como que eu posso perceber quando meu filho reage melhor a algo que eu estou falando? Se eu falo assim ou se eu falo assado? Onde eu me sinto mais confortável e que ele também consegue entender a minha comunicação? Porque sim, tem pessoas que têm um temperamento mais impositivo, mais agressivo de falar, de se colocar. Mas de repente a criança, o filho acha que tá brigando, né? Porque já vivenciou momentos como esse em que você estava nesse estado emocional e era uma briga. Então ela acha que toda vez que você fala um pouco mais alto, você está gritando. Então, como a gente consegue reverter essa forma de se comunicar, entendendo qual que é o fator do meio e treinando isso com a criança, exercitando isso no dia a dia, desde coisas do dia a dia mesmo, né? Quanto coisas e situações que demandam um pouco mais de atenção, que você precisa estar ali mais perto, explicar porquê, explicar determinadas coisas que acontecem, né, durante o dia, que a gente precisa realmente sentar e explicar que não é possível fazer desse jeito e por que não é possível, tá? E normalmente as crianças, existe um estudo que fala sobre isso. Quando nós explicamos para uma pessoa ou para uma criança, que é uma pessoa, o porquê de fazer isso ou aquilo, o porquê daquela sua ação, ela tem de 80% a 90% de chances de te responder mais positivamente. Então, sim, a gente precisa, mas ficar explicando o porquê para ele toda hora. Se fosse o seu esposo, você não ia ter que explicar o porquê? Se fosse uma amiga, você não ia ter que explicar o porquê? Ah, eu não vou hoje naquela festa. Não, nossa, por quê? Você não tem que explicar? Ah, amor, hoje eu não vou fazer almoço. Por quê? Você não tem que explicar? Né? E não é uma questão de ter que explicar com esse ar de nossa, eu tenho que explicar, que preguiça, que coisa chata. Não, você não ama seu filho. Então, quando a gente ama, a gente não vê isso como algo penoso. A gente se importa com o outro. A gente percebe que o outro é importante. E por que que é importante? Por que que nós queremos, né? Estar junto, apoiando, sendo o porto seguro dos nossos filhos, porque nós amamos. Não é pelo excesso de controle, né? Porque a gente quer eles para sempre do nosso lado, ou não deveria ser. Porque a gente quer que eles voem alto, né? E transformem, né, esse mundo num lugar muito melhor, tá? Então, cuidado com a comunicação usada, tom de voz, palavras, não usem palavras muito difíceis com os filhos, explique as coisas, dê atenção para aquilo que eles trazem pra gente. Às vezes eles perguntam as coisas, os pais fazem cara de paisagem, fingem que não tá acontecendo nada. Aí a criança tira as próprias conclusões, Deus sabe lá como, e depois a gente reclama. De onde ele tirou isso? Da lacuna que você deixou quando você não quis explicar algo, né? Então é importante, se a gente não explica, o mundo vai explicar para os nossos filhos. E aí vai ser muito mais difícil. E a quinta, como fica a minha consciência depois dessa atitude que eu tô tomando, né? Dessa tendência que eu tô tendo de ser ou mais agressivo ou mais permissivo? Normalmente a nossa consciência acusa. A nossa consciência depois nos diz se a gente está tomando uma decisão, se a gente está indo para uma educação que é mais de um extremo ou do outro, ou de um caminho do meio. Porque sim, a gente vai ter momentos em que a gente vai estar mais para a direita, momentos que a gente vai estar mais para a esquerda. Mas o importante é não agir só em um extremo. Isso que é extremamente doloroso e implica em traumas, em falta de saúde emocional e mental no futuro com os nossos filhos e no relacionamento que nós temos com eles. Então, sim, é importante que a gente olhe para todas essas questões e eu vou repetir elas aqui para vocês, tá?
A primeira, avalie a situação. Segundo, qual é o nível de prioridade disso? Terceiro, estou tomando a decisão com base na raiva ou para protegê-lo, na base do amor? Quarto, cuidado com a sua comunicação usada, tom de voz, palavras, temperamentos na hora que você fala com o seu filho. E quinto, como é que fica a sua consciência depois? Ela te acusa ou ela te tranquiliza? De que sim, você está procurando melhorar a cada momento. Pode ser que não tenha sido da melhor forma agora, mas tem momentos que você consegue lidar com aquelas situações com mais firmeza, sem tanto extremismo, né? Sem tanta agressividade, sem ser tão permissivo ou tão autoritário, né? Que é diferente de autoritarismo. Então, é importante a gente olhar para que essas questões sejam um guia, para que a gente possa avaliar a educação que nós estamos promovendo, o caminho que nós estamos trilhando com os nossos filhos, e a certeza de que podemos dormir com a nossa cabeça tranquila no travesseiro, porque estamos fazendo o melhor que conseguimos, assim como os nossos pais fizeram. Mas sim, é necessário que a gente faça essa transformação, tá bom? Então, por hoje é só. Deixa aqui seu comentário, coloca aqui sua sugestão para o próximo tema, que eu vou ficar muito feliz em saber. Ela fica gravada, então se você quiser assistir, reassistir, fique à vontade. E depois me conta o que você achou e o que você vem sentindo dessa geração de pais e de filhos, nesses outros dois extremos, né? De permissividade ou de grande autoritarismo. Um grande beijo. Até a próxima quinta a gente se vê. Tchau, tchau.